Boa noite. Aprovado o projeto de lei que garante banheiros químicos adaptados em eventos do município. Nós demos um passo importante para que essas pessoas que também fazem parte da sociedade, de igual maneira qualquer outro cidadão, e que muitas vezes acabam sofrendo preconceitos e acabam sendo até, de certa forma, alijadas da participação política, da participação cidadã e cívica, possam, de fato, se sentirem inseridos no seio da comunidade. Márcio Patucci promove reunião para tratar da insegurança na localidade do Capingui. Houve um compromisso da Brigada, através do regimento, do 3º BOI, da Brigada Militar de Marau e também de Mato Castelhano, e a gente espera que agora algo possa ser melhorado e efetivado na segurança pública daquele espaço. Saul Spinelli busca a autorização do Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal em Passo Fundo. Se aqui Leite Poder vender para outros municípios, vai dobrar a produção de leite, vai dobrar a produção de queijo e vai precisar de mais funcionários e vai pagar mais impostos. Estas e outras informações a partir de agora. O plenário aprovou ontem o projeto de lei que obriga a Prefeitura a oferecer banheiros químicos adaptados para pessoas com deficiência durante eventos em locais abertos e que não tenham banheiros fixos. A proposta é do vereador Matheus Vespe. O parlamentar avalia o crescimento de solenidades e eventos públicos realizados em espaços, por muitas vezes sem estrutura. Para ele, a medida aprovada com unanimidade proporciona mais lazer às pessoas com dificuldades locomotoras, já que muitos deixam de participar justamente por dificuldades como essa. Essa aprovação demonstra o compromisso da Câmara de Vereadores com tal pauta, com a acessibilidade em Passo Fundo, que é de fundamental importância, porque nós sabemos que, muito embora os textos legislativos tragam a obrigatoriedade de maior acessibilidade, isso não se concretiza na prática, seja pela inexistência de políticas públicas efetivas, seja muitas vezes pelo descomprometimento até dos próprios parlamentares em adotarem medidas que possam dar um resultado maior, principalmente para aqueles que muitas vezes, como nós costumamos dizer, vivem quase que em uma prisão sem muros, porque pela dificuldade em se inserirem na sociedade, acabam muitas vezes ficando reclusos em suas residências, não conseguindo participar e ter uma vida digna, política, humana, cidadã no seio da sociedade. Com esse projeto que estabelece a obrigatoriedade de que em eventos públicos o município disponibilize banheiros químicos adaptados aos portadores de deficiências ou com mobilidade reduzida, nós demos um passo importante para que essas pessoas que também fazem parte da sociedade, de igual maneira qualquer outro cidadão, e que muitas vezes acabam sofrendo preconceitos e acabam sendo até, de certa forma, alijadas da participação política, da participação cidadã e cívica, possam, de fato, se sentirem inseridos no seio da comunidade, principalmente em eventos públicos, que têm por objetivo, é claro, integrar a comunidade, mas que se não possibilitarem, principalmente aqueles que possuem mobilidade reduzida, que eles possam faticamente, fisicamente se inserirem nesse contexto, não poderão usufruir e gozar, é claro, dos eventos e, enfim, toda a riqueza cultural que a cidade de Passo Fundo busca oferecer aos seus cidadãos. E ainda na ordem do dia, a Casa acatou o veto do prefeito ao projeto de lei que regulamentava a utilização de cadáveres para estudos e pesquisas. O autor da matéria, vereador Alex Necker, explicou os motivos da decisão. Nós buscamos construir o diálogo com as instituições hospitalares para que nos relatasse quais eram as dificuldades na captação de possíveis doadores. Recebemos isso. Buscamos uma legislação, alguns exemplos de legislação existente em municípios do Brasil. Formatamos essa legislação de acordo com aquilo que achamos que devia estar completo. Aprovamos isso aqui na casa, com um voto unânime dos colegas vereadores, e agora, num diálogo com o Executivo Municipal, a Procuradoria nos apontou que, como eu tenho que assumir isso, porque é importante que nós cometemos um equívoco, um erro na legislação. Nós ampliamos para além daquilo que está previsto na legislação federal, o uso e a possibilidade de uso da doação do material doado, do cadáver, do órgão. E isso criou um impeditivo constitucional, um impeditivo legal.
Então, efetivamente, eu vou encaminhar pelo acatamento do veto e já estamos com a legislação pronta para que nós possamos protocolar novamente já no início do ano que vem. Já dialogamos com os colegas vereadores da possibilidade disso acontecer. Já contamos com o apoio de praticamente todos que nós já dialogamos e vamos remodelar essa legislação para vencer esse impeditivo legal que foi apontado pela Procuradoria-Geral do município. Nós ficamos, digamos assim, um pouco chateados, um pouco tristes, porque é uma legislação que visa beneficiar a formação dos profissionais em área de saúde, aproximar mais da realidade que eles vão enfrentar no dia a dia. Agora, é por óbvio que também nós temos que compreender que quando existe algo que efetivamente é um obstáculo, e esse obstáculo infelizmente foi construído por nós mesmos, nós temos que aceitar o erro e procurar saná-lo da melhor forma possível. O veto foi mantido com os votos contrários dos vereadores Márcio Patucci, Cláudio Rufa Soldá e Luiz Miguel Chais. O pedetista Márcio Patucci promoveu uma reunião envolvendo moradores da região do Capingui e membros da Polícia Civil e Brigada Militar. O encontro foi motivado pelo grande número de assaltos na localidade. Já ciente dos problemas, o parlamentar comentou que haverá um comprometimento dos órgãos competentes para diminuir as ocorrências. Diversos moradores com relatos de arrombamento, furto nas suas casas e que houve uma mobilização por mais segurança e nós fizemos então essa reunião junto à Brigada Militar e com a Polícia Civil. E foi então encaminhado algumas situações para que algumas rotinas de fiscalização pudessem melhorar. Houve um compromisso da Brigada, através do regimento, do 3º BOI, da Brigada Militar de Marau e também de Mato Castelhano, e a gente espera que agora algo possa ser melhorado e efetivado na segurança pública daquele espaço. Enquanto isso, o vereador Luiz Miguel Chais está sugerindo ao Poder Executivo a construção de uma EMEI no bairro São Cristóvão. Ele comentou que a obra está prevista e já possui um local definido. Muito antiga essa demanda, né? Veja bem que ali existe a cooperativa Conquista, que é a cooperativa dos brigadianos, onde eles fizeram uma reivindicação muito antiga. E o terreno onde nós estamos pleiteando esta EMEI era um terreno que era do Estado, da Brigada Militar, que foi cedido agora para o município já para fazer uma EMEI. A princípio seria somente para os filhos dos profissionais da segurança pública, a Brigada Militar, a Polícia Civil, IGP, SUSEP, mas a gente quer estender uma EMEI do município para toda a população. Será uma EMEI de 120 vagas de 120 crianças, que vai estender para todos os moradores do bairro São Cristóvão. O Hospital São Vicente de Paulo está realizando um estudo clínico sobre endometriose. Podem participar da pesquisa mulheres entre 18 e 50 anos com o diagnóstico confirmado e presença de dor relacionada à doença. As interessadas devem entrar em contato pelos telefones 3316-4076 ou 3581-1831. E agora a gente faz um intervalo e retorna com outras informações do Parlamento Municipal. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. Um dos cartões postais de Passo Fundo mais visitados por turistas e amantes do tradicionalismo é a Praça da Cuia. O monumento foi instalado na região central da cidade em 7 de agosto de 1957 e foi um presente de Jânio Quadros, governador de São Paulo, pela passagem do centenário do município. Por iniciativa do vereador Meireles Duarte, em 1995, foi aprovada uma lei que tornou a cuia símbolo oficial de Passo Fundo.
A Praça Marechal Floriano, que leva o nome do segundo presidente do Brasil, possui ainda bustos em homenagem a diversas personalidades que fizeram parte da nossa história. A partir de amanhã, teremos mudanças no trânsito da Vila Anes. A rua Eduardo de Brito passa a ter sentido único no trecho entre as ruas Silva Jardim e Jacinto Villanova. A rua Jacinto Villanova também terá sentido único no trecho entre a rua Eduardo de Brito e a Avenida Brasil. E para finalizar, a rua Antônio Araújo passará a ter sentido único do trecho da Avenida Brasil até a rua Nascimento Vargas. A Guarda Municipal de Trânsito estará no local para orientar os motoristas. Uma lei de 2017 tornou obrigatória a vigilância armada nas agências bancárias durante as 24 horas do dia. Agora, o vereador Fernando Rigon está solicitando uma alteração. O parlamentar pede mudanças nos 3 primeiros artigos da lei. Ele quer a exclusão da obrigatoriedade para as cooperativas de crédito. Nós somos procurados pelas cooperativas de crédito, em especial o Sicredi, dizendo que eles não se enquadram no sistema bancário normal, já que eles são os próprios sócios que são os donos, e que essa lei de vigilância 24 horas seria muito prejudicial a ele, trazer um prejuízo muito grande. Além disso, eles, segundo, dispõem de um sistema de segurança muito bom, é um dos melhores, é elogiado a nível estadual. Então a gente está propondo para os vereadores um debate sobre o assunto, buscando retirar a Sicredi, o sistema bancário normal, da vigilância, da exigência da vigilância 24 horas. É um assunto, pode ser polêmico, mas é um assunto importante. A gente tem que trazer isso ao debate, à baila, para a gente verificar se é possível ou não a alteração da lei. A gente entende pelo que a gente teve de contato, principalmente com o Ari Rosso, que é um dos presidentes do Sicredi, de que isso é viável. Então nós propomos e trazemos esse assunto ao debate. A burocracia está dificultando o crescimento de nossos empresários. Isto porque Passo Fundo não possui o licenciamento para vender produtos de origem animal para outras cidades. A Câmara de Vereadores está fazendo seu papel para reverter a situação através de Saul Spinelli. O SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, foi criado para garantir a procedência e a segurança alimentar, assim como a sua comercialização em todo o país. Casca, Erechim e Marau já contam com esta autorização. Porém, Passo Fundo esbarra na burocracia e, assim, os nossos empresários não podem vender para outros municípios. Exemplo disso é Juliana. A família do Carmo investiu cerca de R$300 mil para adaptar a indústria de embutidos. Hoje são produzidos cerca de 10 mil quilos de linguiça por mês. Adequamos toda essa fábrica para que fosse recebida essa certificação estadual. Inclusive, a nossa fábrica está pronta para produzir, para atender o estado todo. É uma busca incansável por essa certificação, adequação, tudo demanda dinheiro, tu sabe disso, né? Toda essa adequação que foi feita junto com os fiscal da saúde, e hoje a gente não tem retorno por atender somente Passo Fundo. A gente está pronto para atender o estado todo e a gente não consegue atender devido a essa certificação. Inclusive, temos clientes que querem comprar da gente e só não compra porque tem uma rede grande para outras cidades e se nós vendermos, vamos ser multados. Se nós recebêssemos essa certificação, nós teríamos capacidade de empregar o dobro do que a gente emprega hoje de funcionário. Geraria uma receita maior, tanto para a cidade quanto para o estado, de impostos, né? Isso seria até uma visão de quem está sentado lá do outro lado da cadeira. Então, geraria muito mais emprego aqui para a cidade de Passo Fundo. Maurício também tem capacidade para aumentar a sua produção. A indústria produz atualmente 16 mil litros de leite por mês. A gente tem uma capacidade industrial bem interessante, só que a gente trabalha, na verdade, só com 20% dessa capacidade.
Hoje a gente está restrito ao mercado só dentro do município de Passo Fundo, né? E a gente sabe que dentro de Passo Fundo também tem outros concorrentes. Tem concorrentes que vêm de Marau, vêm de Erechim, vêm de Casca, vêm de todas as partes do estado que vêm vender aqui. Então essa fração desse mercado hoje se restringe nos 20%, né? A gente não consegue crescer mais. E fica inviável hoje ter qualquer tipo de indústria em Passo Fundo, tanto de laticínio, de embutidos, de qualquer outro tipo de indústria com inspeção municipal, porque se torna inviável. Hoje é inviável a gente ter uma indústria em Passo Fundo. Hoje não tem viabilidade nenhuma, porque a gente fala assim que tu vai ter uma indústria que tu vai ter que pagar contador, vai ter que pagar funcionário, vai ter que pagar os insumos, transporte para atender uma cidade que você coloca muito pouco produto, entendeu? Então isso se torna literalmente inviável, né? Não paga nem os custos que se tem mensal. O vereador Saul Spinelli está liderando um movimento para pressionar o Estado em liberar a autorização, que está na Secretaria da Agricultura. Um dos critérios para a nossa cidade receber o documento é a mudança no serviço de inspeção municipal, o que já foi feito pela Prefeitura. Passo Fundo, o processo está desde dezembro de 2017, lá na Secretaria Estadual de Agricultura. A gente sabe que são 497 municípios, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é muito grande, que as demandas são grandes, mas nós temos também, gente, que dizer que Passo Fundo é a 6ª economia do estado. Nós estamos entre as 10 principais cidades do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, por exemplo, com a Comercial Zafari, que é a 4ª rede de supermercado em faturamento do Rio Grande do Sul. E por que eu cito a Comercial Zafari? Porque a Comercial Zafari poderia estar comprando os embutidos dessas empresas, como do Mauri, das linguiças Querência, da Quileite, e vender nas suas redes, na sua rede de mercados em todo o Rio Grande do Sul. Mas não pode, porque nós não temos autorização. Marau tem, Erechim tem, Casca tem, Santana do Livramento tem. Então, é uma situação de também verificar, planejar e valorizar uma cidade que contribui, através do seu PIB, para o crescimento do Rio Grande do Sul. Olha, não precisa saber muita matemática. Se as linguiças Querência poderem vender para grandes redes, para outros municípios, vai dobrar o número de funcionários. Se a Quileite poder vender para outros municípios, vai dobrar a produção de leite, vai dobrar a produção de queijo e vai precisar de mais funcionários e vai pagar mais impostos. Então, não tem explicação, não existe explicação para que Passo Fundo, a 6ª economia do estado, não tenha autorização e nenhum demérito para qualquer outro município que Casca tem. Quer saber como surgiram os personagens gordinhos de Miriam Postal? Nesta noite, a artista apresenta um pouco mais do seu trabalho reconhecido internacionalmente. Vamos assistir um trecho do Momento Cultural. Eu desenhava com só o pincel, eles eram muito magrinhos, bem magrinhos, não tinham traços definidos, e eu sempre usava ou azul, toda a forma, ou todo laranja o quadro, né? E monocromia. Mas depois eles foram desenhando, foram aumentando, e aí, quando eles foram aumentando, a forma foi aumentando, ficando mais gordinha, eles foram sendo vinculados a uma temática que se repete, por incrível que pareça, no Brasil, que é esse pacifismo, que agora, de repente, está começando a mudar um pouco desse nosso conformismo com tantas aberrações políticas, e a gente sempre tolerando, né? Então, as formas foram ficando assim, eram descansadas frente a, assim, paradas, né? Frente a todas essas coisas absurdas que são cometidas pela parte política brasileira, né, pela parte do governo. Então, assim, as figuras ficavam à mercê daquilo, né? E aí elas começaram a engordar e ficar displicentes, acomodadas na situação. Então, foi assim que se serviu, ela aumentou em função dessa temática, né? Não perca o Momento Cultural de hoje. Ele vai ao ar logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã.